falado com alguns irmãos aqui sobre essa questão que nós temos estudado, que é o livro de Jeremias. E parece-nos que o livro de Jeremias parece uma coisa contextualizada aos dias de hoje, parece algo que nós estamos lendo, que está previsto para o dia de hoje, ou que está acontecendo hoje. Quando a gente olha e vê mas tanta aberração, tanto distanciamento, apatia, frieza, eu tenho dito isto aqui na igreja, que quando eu estava pedindo ao Senhor o direcionamento, e Jeremias ficou cravado no meu coração, cravado, e agora que a gente está estudando isso juntos aqui, eu tenho tido um entendimento mais claro por que dessas coisas. E a síntese de todo o livro de Jeremias é o povo de Deus que se distanciou dele. Perdeu a bênção, perdeu a aliança, não a aliança da parte de Deus, mas quebraram ele a aliança. Então, Deus tem falado através do seu santo nesses dias. Deus tem avisado. E a nós cabe ouvir e aplicar a palavra de Deus. Jeremias, capítulo 17, eu quero continuar fazendo a leitura através da nova tradução da linguagem de hoje. O Senhor Deus disse: povo de Judá, o seu pecado está escrito com ferro pontudo, está gravado com uma ponta de diamante no seu coração e nos cantos dos seus altares. Os seus filhos lembram dos altares e dos postes ídolos que foram levantados para a deusa Acera, perto das árvores verdes, no alto dos morros, e nas montanhas que estão no interior do país. Farei com que os inimigos de vocês levem embora todas as suas riquezas e tesouros por causa dos pecados que vocês cometeram em toda esta terra. Vocês terão de abandonar a terra que lhes dei. E farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo e queimará para sempre. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Quem pode entender o coração humano? Não existe nada que engane tanto como o coração humano. Está doente demais para ser curado. Eu, Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. O homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca ovos que não botou durante a sua vida. Ele perde as suas riquezas e no fim não passa de um tolo. O nosso templo é como um trono glorioso, desde o princípio ele está num alto monte. Ó Senhor Deus, tu és a esperança do povo de Israel. Todos os que te abandonam serão humilhados, desaparecerão como nomes escritos na areia, porque abandonaram a ti. Ó Senhor, a fonte da água fresca. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Salva-me e serei salvo, pois eu canto louvores a ti. Os outros me dizem: onde estão as ameaças que o Senhor nos fez? Que elas se cumpram agora. Mas, Senhor, eu nunca pedi que fizesses a desgraça cair sobre eles, nem pedi que passasse por tempos difíceis. Ó Deus, tu sabes disso. Tu sabes o que eu disse. Não sejas para mim um motivo de terror. Tu és para mim um lugar seguro no dia da desgraça. Que sejam humilhados os que me perseguem, mas eu não. Que eles fiquem cheios de terror, mas eu não. Manda que a desgraça caia sobre eles. Acaba com eles completamente.
o Senhor, ó Senhor Deus, o Senhor Deus me disse: Jeremias, vá e fique no portão da cidade, no portão do povo, por onde os reis de Judá entram e saem da cidade. Depois vá a todos os outros portões de Jerusalém. Diga a todos que escutem as minhas palavras. Diga isso aos reis, a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém que entram por esses portões. Diga que, se eles querem continuar a viver, não carreguem nenhuma carga no sábado, que nesse dia não tragam nada para dentro dos portões de Jerusalém, nem carreguem nada para fora das suas casas. Diga que não trabalhem no sábado. O sábado deve ser guardado como dia sagrado, conforme mandei aos seus antepassados. Eles não me ouviram, nem me deram atenção. Pelo contrário, foram teimosos, não quiseram me obedecer nem aprender. Diga a esse povo que me obedeça de todo o coração, que no sábado não carregue nenhuma carga para dentro dos portões desta cidade. Diga que guardem o sábado como dia sagrado e não façam nenhum trabalho nesse dia. Então, sim, os seus reis e príncipes entrarão pelos portões de Jerusalém e terão o mesmo poder real que Davi teve. Eles andarão em carros e montarão cavalos, junto com o povo de Judá e de Jerusalém. E na cidade de Jerusalém sempre morará gente. Eles virão da cidade de Judá e dos povoados em volta de Jerusalém, e também do território de Benjamim, das planícies, das montanhas e da região sul. Eles trarão ao meu templo ofertas a serem queimadas, e sacrifícios, ofertas de cereais, incenso e ofertas de gratidão. Mas, se não me obedecerem, e não guardarem o sábado como dia sagrado, se nesse dia carregarem cargas para dentro dos portões da cidade, então eu porei fogo nesses portões. O fogo destruirá os palácios de Jerusalém e ninguém poderá apagá-lo. Amém? Bom, o final do texto que nós lemos, ele trata a respeito do pacto entre Deus do dia sagrado na lei de Moisés. E a gente vai falar isso um pouco mais no final, mas quando a gente vai abrindo mão de mandamentos, quem quebra um vai quebrando o resto. E o que aconteceu com a nação foi exatamente isso. Eles foram abrindo mão, ao ponto que para eles não tinha mais importância a palavra e a vontade de Deus. O Senhor fala no verso 1 e 2 que o pecado deles estava tão profundo que não podia mais ser apagado. Você já parou para pensar, quando a gente olha na Bíblia e diz que os nossos pecados o Senhor lança no mar do esquecimento? Quem já leu esse versículo na Bíblia? Amém? Agora, como é que está escrito nesse texto aqui? Que o pecado desse povo estava tão grave, o virar as costas para Deus foi tão grave, que o Senhor disse que isso estava profundamente gravado e que não poderia ser apagado. O ponteiro de ferro, ou de diamante aqui, dá a ideia de coisa, vamos colocar aqui, que não se acaba, de coisa eterna, indicam coisas que vão demorar. No contexto que Deus está dizendo aqui, significa permanência de escrito. Desde o início do capítulo, ou dos capítulos, nós temos ouvido Deus falar assim: volte, povo meu, volte, povo meu, eu quero mudar a história, eu quero abençoar, mas vocês quebraram a aliança, vocês não querem andar. E aqui no capítulo 17 nós estamos vendo Deus dizer o seguinte: o pecado desse povo está tão profundo, mas tão profundo, que não pode ser mais apagado. E aí, meu irmão, minha irmã, eu fico pensando, quando uma nação vai contra a lei de Deus, nós estamos assistindo as pessoas falarem da Bíblia como se fosse um livro desacreditado, falando de aborto como se fosse algo comum, falando que isso é algo que ninguém tem que intervir, falando em uma série de coisas que vai contra a vontade de Deus. Todas as nações
que se aderiram à rebeldia contra Deus, a desgraça chegou sobre esse povo. Por isso é que nós precisamos orar também por nós mesmos, avaliarmos o nosso proceder dia após dia, para não sermos consumidos com a concordância desse mundo. Porque quando Deus chega a dizer, os teus pecados não podem mais ser apagados, é porque a coisa saiu, não tem mais o que fazer. E Deus está dizendo no verso 1, quando Ele fala, o pecado de Judá, Deus está revelando a dimensão, Deus está dando nome. Ele não está falando de um homem, Deus está dizendo de uma nação. Todos compreendem isso no texto? Ele diz o pecado de Judá, ele está falando, obviamente que Israel já estava naquela condição que a gente já sabe, já tinha sido tomada como cativo praticamente, mas Deus está dizendo aqui, as tribos do sul falando de Judá. O Senhor diz, o pecado de Judá tomou uma posição de rebelião, e Deus tem o pecado de rebelião como pecado de feitiçaria. A Bíblia diz que esse pecado é semelhante ao pecado de feitiçaria. E o Senhor diz que Judá se rebelou contra ele, porque abriu mão da lei do Senhor e se associou com hábitos e adoração que não eram da parte do Senhor. E todas as cidades, ele está dizendo, por causa disso, vão ser demolidas. A gente viu na leitura do texto ironia. Você não falou que Deus ia pesar a mão? Você não falou que Deus ia mandar o castigo? Cadê o castigo? Isso é um perigo, porque a história bíblica relata, e a história arqueológica também, tem provado que a Bíblia é verdadeira. E o Senhor fala no verso 3 que Judá e todas as cidades seriam demolidas, saqueadas pelos babilônicos. E, de fato, isto aconteceu. No entanto, perceba que Deus sempre avisa, Deus sempre fala. Mas o coração desse povo, lembre-se, com ponta de ferro e ponta de diamante, de tanto que estava cravado no coração deles, fazer mal. Os tesouros que tinha no templo, os tesouros que tinha no palácio, tudo isso foi levado. Alguns domingos atrás, eu preguei aqui na igreja, quando a bênção se torna maldição. E eu preguei exatamente, se não me falha a memória, no livro de 1 Reis, capítulo 10, quando Salomão recebeu de Deus sabedoria, ele pediu para Deus sabedoria, e Deus tomou aquele pedido dele como algo extraordinário, porque ele não pediu riqueza, ele não pediu saúde, ele não pediu paz com os seus inimigos, ele disse, eu quero sabedoria para governar o teu povo. E isso sensibilizou Deus, isso mexeu com o coração deles, e não foi palavras, isso foi o que estava no coração. Aí Deus responde, deu para ele sabedoria que outro não teve, e lhe acrescentou riquezas que ele não pediu. No entanto, a gente percebe que na vida de Salomão, a riqueza para ele foi tomando um caminho que ele não soube gerenciar, não soube administrar. E eu disse naquela pregação aqui, não sei quantos estavam nesse domingo, eu disse que você não viu e não verá na Bíblia Deus dizendo para Salomão, ei, camarada, sai dessa, estou te vendo, hein? Ei, Salomão, não, você não vê Deus falando isso. Você vê Deus que deu sabedoria para ele, o homem mais sábio, perdeu para ele mesmo. Porque quando a gente se acha, quando a gente se coloca mais sábio do que o próprio Deus, quando a gente sai fora do prumo de Deus, quando a gente sai fora das Escrituras Sagradas, nós começamos a cair. Só que algumas quedas não são da noite para o dia. Algumas quedas demoram para o tombo se manifestar. E eu disse aqui também que algumas quedas não acontecem na sua geração.
vão acontecer na geração dos nossos filhos, vão acontecer na geração dos nossos netos, por nossa irresponsabilidade. Aqui, no capítulo 14 que nós vimos, capítulo 15 que vimos, e hoje no 17, o Senhor novamente diz: o pecado dos antepassados trouxe até os filhos o estado de idolatria tão grande que eles adoram a Acera nas árvores. Fizeram altares nos bosques e lá eles iam adorar. Pense que o templo estava em Jerusalém. Então era, ao mesmo tempo, ir para o templo e ter comunhão, praticar religião com a idolatria. Praticar hábitos e toda forma fora de Deus, na sua mais plena adoração, leva ao declínio moral. Paulo diz isso, que por trás dos ídolos o que tem são demônios. E nós olhamos que Israel, toda Israel, deixou de ouvir. Salomão se perdeu, porque tudo que Deus deu para ele, ele começou a se perder. A culpa não é de Deus, mas a gente não viu Deus falando: rapaz, se alinha, rapaz, se apruma. Não, ele sabia o que tinha que fazer. É interessante que o homem mais sábio da terra não aplicou a sabedoria para a sua vida. O homem que deu conselho para um monte de gente não pôde aconselhar a si mesmo, sabendo o que estava fazendo. Aqui, no verso 4, o Senhor está dizendo, inclusive para a nação, quando ele fala privar, o Senhor está dizendo: vocês chegaram num ponto, havia uma palavra de Deus dada por Moisés, que ao 7º ano a terra deveria descansar, para que ela pudesse se recuperar. Presta atenção na linha de raciocínio, o que Deus queria dizer. Primeiro, Deus não ia deixar faltar. O suprimento alimentar que ia dar no ano antes, o estoque que ia acontecer em matéria do cereal, ia dar tranquilo. Deus pediu: não façam disso, deixa a terra descansar. Mas esse povo chegou num tempo em que a ganância por ter, por possuir, por ser igual aos outros, até o ano sabático quebrou. Até o descanso da terra abriu mão. Eles já não descansavam no sábado, santificavam o sábado para o Senhor. Eles também não se separavam mais, no sentido de deixar a terra no 7º ano. Isso era uma questão de fé, posição de fé. E isso o Senhor está dizendo: como vocês não se privaram, presta atenção, agora eu vou privar vocês. Muito se fala que Deus é amor, é verdade, é verdade. A gente nunca vai compreender o amor de Deus. Alguém aqui compreende o amor de Deus? O amor de Deus é incompreensível. A gente erra, a gente faz o que não deve, e Deus perdoa. Mas não significa que Deus se alegra com os nossos pecados, com os nossos erros. O amor de Deus não significa que também aquilo que fazemos não vai ter consequência. Aqui já é o final. Deus falou, 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 falou. 7º ano vocês não fizeram mais nada, vocês continuaram plantando, vivendo a vida de vocês, ganhando dinheiro. E quando a gente olha para o livro de Ageu, por exemplo, você percebe que quando eles voltam do período da Babilônia, eles estão com a mesma cabeça. Eles ainda falam assim: não é tempo de construir o templo, não de reformar o templo. Eles ainda estão com a cabeça de ganhar dinheiro, com aquelas coisas erradas. 70 anos se passaram. Eu estava lendo esse texto agora à tarde, e o Senhor, quando Ele fala nesse texto, Ele fala assim, olha, trazendo aquilo que o Senhor falou para Moisés, lá no livro de Êxodo 23, o Senhor diz assim: eu vou privar vocês. Eu estava pensando, meus irmãos, às vezes a gente se complica. Às vezes a gente não para, aí Deus para a gente.
Às vezes a gente está muito no 220. Às vezes a gente está muito nas galáxias. Às vezes a gente está muito sem tempo para Deus. Às vezes a gente está muito carnal. Às vezes a gente está muito aéreo. A gente está muito tudo. Falou, ok. Ah, é? É assim? Às vezes Deus fala, agora eu vou privar. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Deus dizendo o seguinte: a terra de vocês vai ser agora terra saqueada. Vai ser terra que eles vão pisar. E como vocês não obedeceram, agora Judá, vou dizer para vocês, a terra vai descansar. Porque eu pedi 1 ano, mas como vocês não obedeceram, agora vocês vão descansar, a terra vai descansar. E o cativeiro babilônico, todos nós sabemos que durou 70 anos. 70 anos, eu sempre digo aqui, não são 7 dias, 7 meses ou 7 semanas. 70 anos, se faz filho, cresce, fica adulto, vira pai, vira avô. Se bobear, dá 2 ou 3 gerações. 70 anos de consequência por causa de se esfriar na fé, de se associar com o que não deve. Eu repito e falo para os irmãos quando eu estava anotando hoje à tarde. Às vezes, eu vou falar como pastor. Às vezes, quando aconselho alguns, pastor, você não entende, não sei o quê, babá. Não, eu nunca entendo mesmo. Eu não sei nem porque que eu estou aqui. Tem tanta gente melhor que eu, mas sabe que eu não entendo nada, não. Aí, de repente, as pessoas vão parar no hospital. Aí chega lá e fala assim, pastor, agora eu estou entendendo. Eu não tinha tempo para Deus. Sabe quantas vezes eu ouvi isso de 2020 para cá? 5 vezes. 5 vezes eu ouvi isso aqui. Eu não tinha tempo para Deus, agora eu estou aqui, né? Agora eu estou entendendo. Tá? Mas não aprendeu. Às vezes, a gente vai ter que ser tratado da pior forma, para ver se a gente se toca. Às vezes nós vamos perder algumas coisas, não é porque Deus é ruim, é para nos dar a chance ainda de, ei, acorda, para com esse estilo de vida. Às vezes a gente está muito assim, muita coisa. Quer ver uma coisa aqui? Você já se pegou orando e dormiu na oração? Dormiu na oração. Ah, pastor, isso é pecado. Lógico que não é, irmão. Mas se você parasse de orar aquela hora, e você pegasse no celular, ou se fosse assistir um filme, ou fazer outra coisa, o sono ia embora. Mas para falar com Deus, buscar ao Senhor, a gente às vezes está tão assim, que as coisas vão mal. E aí Deus precisa, como Ele disse aqui, eu vou privar Judá. Agora, eu vou dar à terra o descanso. Quando eu estava meditando nesse texto, me veio aquela coisa no coração de quantas das vezes a gente toma uma brecada. Opa! Sabe aquela freada que o caminhão dá, que a gente costuma dizer foi para acertar a carga? De vez em quando Deus acerta a carga. Acertou. Então tá, então beleza, segue o jogo, vamos em frente. Deus está dizendo para essa nação, eu vou privar. E Deus privou. No verso ainda continua dizendo 5 e 6, Deus fala que é amaldiçoado, maldito em algumas versões, desprovido de bênção. Essas 2 palavras que estão contidas aqui, quando se fala em homem ou homens, elas têm um significado da criatura e também da conduta da criatura. E Deus está dizendo aqui que não é possível confiar em Deus e ao mesmo tempo confiar nos seres humanos, como Deus. E esta é uma verdade. Deus não divide a sua glória com ninguém. E quando nós colocamos a nossa confiança no emprego, no fulano que prometeu uma porta de trabalho, quando a gente
coloca confiança em nós mesmos, eu faço, eu sou, não dependo de ninguém. Mais um pouco a pessoa canta aquele hino: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Ela é tão poderosa, ela é tão tudo, que o Senhor está dizendo aqui: olha, esta pessoa, ela é amaldiçoada, porque ela deixou de confiar em mim e passou a confiar nela mesma. Quando esse povo para de cultuar o Senhor, quando esse povo para de privar a terra, quando esse povo não guarda o sábado, quando esse povo faz aliança com coisas erradas, eles estão seguindo o caminho da humanidade. Isso é um perigo. E o texto nos fala que o Senhor disse: é amaldiçoado aquele que confia no homem. E aqui se aplica também aquele que confia em si mesmo. Porque às vezes a gente se acha que nada mais vai acontecer. É uma história um pouco já repetitiva, mas convém lembrar. Todos sabem do navio Titanic que se afundou. E que, quando foi na viagem inaugural, quando o engenheiro estava lá, a frase que estava escrita: nem Deus afunda esse navio. Não foi isso que aconteceu. Lamentavelmente, as coisas foram de mal a pior. O que Deus está falando para a nação é: vocês pararam de confiar em mim, estão confiando agora em vocês. Vocês agora fazem exclusivamente do coração de vocês o que vocês querem. Ele diz: volte o coração para mim, porque esse comportamento afastou vocês de mim. Em contrapartida, olha que coisa interessante. Ele fala: eu vou amaldiçoar pessoas que se afastaram, que confiam em si mesmo e não me dão honra. Mas em contrapartida, há uma repetição do Salmo de número 1, que é um salmo que todos nós conhecemos, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, né? E aí vai embora, caminha, né? E será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Deus está dizendo no verso 7, que Ele vai trazer benefícios. Benefícios. É Ele quem abençoa quem nele confia. Dá um glória a Deus, pelo menos aí, querido. Isso é verdade. Agora há pouco, Agostinho veio aqui. Falou: olha, eu estou todos esses anos e não faltou nada. Irmã Jacira estava sendo vítima de uma injustiça trabalhista. Deus colocou a mão, a justiça chegou. A minha irmã recebeu uma bênção extraordinária. Estava tudo, Deus abençoou. Pessoas são abençoadas quando andam na presença de Deus. A nossa fidelidade com Deus atrai o favor do Senhor Jesus. E Ele está dizendo que estas pessoas, no verso 7 e o verso 8, elas são como o Salmo, repetição do Salmo 1, verso 3, como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. O que isto significa? Eu pego a estrada todo dia para vir para cá, rodovia e a estrada de terra e canavial. E eu passo por um bom trecho. E às vezes a gente vem, hoje mesmo a Fernanda comentou e falou assim: ó, que interessante, né? Aquela árvore lá no meio do pasto, nada perto. E os bichinhos às vezes vão para baixo da sombra, sol quente e tal. Mas às vezes a gente vê aquela árvore esturricada. Esturricada, porque ela depende necessariamente da chuva que cai, para que ela possa voltar a florescer. Mas uma árvore que nasce na beira de um rio, quem já viu? Ela está sempre verdinha. O seu tronco está sempre forte. Suas folhas estão sempre bem nutridas, porque a água que está ali está lhe alimentando. A palavra do Senhor para nós é esta: aquele que no Senhor se refugia, que obedece, que anda com Ele, ainda que todos se afastem, ainda que a maioria não ande, Ele cuida e faz prosperar os nossos caminhos. É Ele que está falando. E Ele diz que esta ação
de confiar nele, ele vai trazer frutos. Então, por mais que tudo pareça difícil, por mais que tudo pareça impossível, quem confia em Deus, e confiar em Deus não é saber que Deus existe. As pessoas confundem isso. Eu creio que Deus existe, ok, mas isso aí o diabo também sabe. Os demônios decaídos também sabem. As pessoas que se afastaram do Senhor também sabem. Acreditar que Deus existe, prova que Deus existe, tudo bem. Mas o andar com Deus é outra coisa. E esse andar não entre por esse caminho de congregar. Congregar é bíblico. Não congregar está errado. É andar na vida. Princípios e valores. Agora estamos chegando numa época que vai vir aquelas mesmas perguntinhas de todo final de ano. As festinhas de despedida, as coisinhas todas que a gente já sabe. Ah, você não bebe, você não faz isso, não faz aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Sabe, querido, tem coisas na nossa vida que já estão mais do que maduras para nós. Não nos toca mais. E a gente continua vendo nos dias de hoje Deus fazendo coisas que você fala assim, não tem explicação. É só Deus para ter feito um milagre quanto esse aqui. Esta é a promessa dele, quando ele fala para a nação, se vocês andarem comigo, eu vou fazer vocês darem fruto. Mas o texto continua, dizendo como se fosse no verso de número 1, o coração deles estava mas tão pesado, que o pecado não podia ser apagado. Mas a culpa não é de Deus, a culpa é do próprio povo. Deixar de confiar em Deus para confiar em palavras humanas é uma das piores atitudes. Acabamos atraindo a maldição. É isso que significa. Quando a gente deixa de confiar nas palavras de Deus para confiar em palavras de homem, nós entramos pelo caminho da maldição. E não são poucas as vezes que alguém faz um tipo de colocação e a gente fica na dúvida. Eu estou dizendo uma força de expressão e olha, o Senhor falou isso. Quantas vezes as pessoas vêm à igreja, repete uma oração, você ora por elas, faz uma campanha com elas, ministra sobre elas, e elas saem da igreja e dia seguinte falam, eu resolvi em tal lugar também, porque eu estava precisando. Poxa, mas você buscou no Senhor e foi consultar aquilo que não é Deus? Você foi buscar uma outra alternativa, perdeu a bênção. E deixar de seguir a voz de Deus, meu irmão, o Senhor fala que é um erro do coração. E quando a gente deixa de ouvir Deus, nós somos, no mínimo, aqui, insensato. E esta condição de insensato refere-se a uma pessoa que não tem mais o pensamento, que não tem sentimento e que não tem atitudes de sabedoria. Isto é o insensato. Em algumas versões vocês vão ler, torna-se como tolo. Vão trabalhar, se desgastar. Olha para o livro de Ageu, olha para o livro, por exemplo, de Daniel, nós encontramos algumas coisas que Deus deu livramento para Daniel, para os seus irmãos. E olhe, por exemplo, quando Deus fala em Ageu, falou, está vendo, vocês plantam e nada colhem. Vocês são como saquetéis furados. Por quê? Porque vocês inverteram as coisas. Nada dá certo. A videira de vocês não vai para frente, porque sou eu que coloquei a mão. E o que Deus está dizendo aqui no versículo 9 e 10, refere-se àquela mente que está presa em si mesma. Isso é um perigo, irmãos. Isto é um perigo. E este é um dos grandes problemas atuais. É o humanismo. O ser humano é capaz de viver sem a dependência de Deus. Sem a dependência de Deus. Os homens se tornam Deus. Eles começam a assumir a posição de Deus. É assim que a humanidade tem vivido. Eu não vou citar o nome dessa pessoa, porque está sendo gravado, mas tem 3 filósofos brasileiros que estão sempre nas redes sociais, na televisão, fazendo programa.
E um deles, esses dias, dando uma entrevista para um outro debochado do Evangelho, mas bem debochado, ele fez um comentário. Alguém falou: o casamento acabou. Eu falei: acabou porque minha esposa era feliz demais. Feliz demais. Aí ele fez um comentário. O que estava entrevistando falou: ela era crente? Falou: era. Então deve ser daquelas que um pastor falou para ela que Jesus é tudo na vida dela. Eu falei: é tudo isso aí mesmo. Aí fizeram vários comentários de deboche em relação ao Senhor Jesus. Mas as pessoas às vezes acham que a sua sabedoria, o seu conhecimento é tudo. E na verdade não é. Não é. Eu me refiro aqui sempre no altar desta igreja. Quando a gente vai para a UTI de um hospital, nós não somos diferente de outras pessoas. Quando nós vamos ou temos que enterrar alguém, sabemos que ali é o final desta vida aqui. Mas o que será depois? Aquilo que plantamos. Na mesa do IML, na autópsia, rico, pobre, negro, branco. Todos são iguais, como ser humano. Então, quando o texto fala que é insensato aquele que se afasta, o seu coração se afasta de Deus, essa pessoa se torna um tolo, porque o seu pensamento começa a ser um pensamento humanista. As suas atitudes são atitudes de pessoas que vão pela teoria humanista. A sua mente se torna uma mente carnal, exatamente mundana. A fé, a sã doutrina, não lhe importa. Nunca se pregou tanto, senhores, de Paulo escrevendo a Timóteo, que no final dos tempos, alguns não suportariam a sã doutrina. Queridos, tem cada absurdo, mas tem cada absurdo que nós estamos recebendo, e são fatos, de comportamentos de gente se dizendo de Deus, e adotando práticas e princípios que vão contra a palavra de Deus, e acham que isso basta, estão se tornando sábios assim mesmo, e a palavra do Senhor está dizendo aqui: olha, esse coração é tolo. Isso foi o que aconteceu com a nação. Ela abriu mão do que o Senhor disse, e o Senhor disse que o coração pode trair uma pessoa em questões básicas, com relação à verdade e à vontade de Deus. Isso é um fato. Quer ver uma coisa? Quem já esteve apaixonado aqui, levante suas mãos. Até quero ver agora. Quando você está apaixonado, irmão, alguém fala para você assim: querido, presta atenção, olha bem, olha, vocês não pensam iguais, no sentido disso, daquilo, tal, temperamental, grita, ele não gosta de trabalhar, hein? Você percebe que ele é enfiado dentro de igreja. Você viu que ela não gosta muito de arrumar a casa, não sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Tal. Aí, geralmente, as pessoas chegam e falam assim, vai dar um conselho e falam: presta atenção, vigia, avalia, considera, vai na manha. A gente está tão apaixonado. Eu amo a Feliz Bela. Se não for minha, não serei feliz mais. Se essa mulher, se esse homem não for meu. E aí, querido, o coração, como diz a própria palavra, pode nos levar contra a vontade de Deus. Os planos de Deus para nós, às vezes, são outros. Por isso que ele fala, no próprio livro de Jeremias: eu é que sei os pensamentos que tenho para vós. Muitas das vezes a gente põe em casquete umas coisas no coração, e eu quero porque quero alguns valores e verdades que eu ponho. E aí, querido, dá nessas coisas. E por isso o coração pode contradizer a verdade. E ninguém pode compreender seu verdadeiro caráter a não ser o próprio Deus.
E isto é um fato. Ele diz assim: sou eu, o Senhor, o único que posso discernir a motivação e o raciocínio por trás das suas ações. Isso é muito sério, porque por trás de um rostinho angelical, por trás de uma palavra veludada, por trás de uma pseudo-espiritualidade, tem algum, no meu exemplo, num coração errôneo, pode ter uma grande cilada. E por isso que o Senhor fala: não confie em si mesmo, não ponha a tua confiança em homens. Quantas das vezes se sai da presença de Deus por causa de algumas coisas que nós botamos no coração? E ele diz assim: sou eu, o único que posso provar a mente e o coração. Isto é um processo que só Deus pega e discerne a gente no íntimo. Às vezes a gente quer mentir. Minto para a Fernanda, minto para vocês. Só que eu não posso mentir para Deus. Para Deus eu não minto. Quando a gente vai deitar, principalmente para quem tem o temor de Deus, por mais fraco que esteja, a gente põe a cabeça no travesseiro. A gente sabe. O Espírito Santo trata com a gente. Eu posso não querer ouvi-lo, mas ele trata. E o que é pior, ele está falando. A palavra diz que é ele que discerne o íntimo de uma pessoa. E ele diz que a justiça do Senhor fica evidente no caminho da pessoa. Ou seja, segundo o meu caminho, vai vir o resultado daquilo que eu optei. O caso de Judá foi exatamente esse. A recompensa pelo que eles fizeram foi justa, porque eles abandonaram o Senhor. E o Senhor disse: vocês, por exemplo, não deram à terra o descanso, vocês não guardaram o sábado, vocês foram para a idolatria, vocês abandonaram a mim. Então agora vocês vão receber aquilo que vocês plantaram. E a gente olha para o texto e vê que Deus, ao mesmo tempo que Ele recompensa, ao mesmo tempo Deus disciplina. O versículo de 1 a 10, ele vem apoiado num provérbio que dizia à época, um hebraico, que era comum que uma perdiz que chocava ovos que não eram seus, eram normais que elas passassem pelo processo da chocadeira. Mas quando as aves cresciam, olha que coisa interessante da natureza. Quando as aves cresciam, elas olhavam para a mãe e identificavam que a mãe não era a sua espécie. E elas fugiam, voavam para outro canto. Então, o Senhor usou esta expressão proverbial com Jeremias, dizendo o seguinte: que toda a riqueza ilícita está exatamente nessa condição. Vai escapar das mãos, vai fugir. Porque a bênção não está nisso. E é isso que o Senhor está dizendo quando Ele fala: como uma perdiz que choca ovos que não são seus. Ele está dizendo que Israel confiou em si, buscou riquezas, e olha o que vai acontecer. Enquanto Israel confiava no Senhor, estava debaixo da bênção. A videira dava, a plantação dava, o carneiro nascia, a ovelha nascia, tudo dava certo. Mas eles vão viver daqui a pouco. Toda a riqueza que adquiriram nos anos vai ficar para os outros. E quem tem ganho de maneira injusta vai perder. Isso é o que Deus está dizendo. E sabe, irmãos, injusto aqui, para nós que somos tementes a Deus, tem a ver aqui quando a gente inverte as coisas. Inverte. Quando a gente vai para o caminho secular e se torna insensato. Até ganha dinheiro, mas perde a alma, perde a família, perde ministério. Mas estou bem financeiramente. Estou bem, estou de carrão, comprei uma casa na praia, estou com um sítio, estou na balada, estou almoçando todo final de semana em churrascaria, no shopping, mas eu perdi. Eu perdi para mim mesmo.
E o Senhor está dizendo que esta pessoa, ela se tornou uma pessoa que aplica-se a expressão da perdiz que choca ovos que não é dela. Essa riqueza vai embora. E é interessante porque quando as aves olhavam, depois que elas ganhavam tamanhinho, elas olhavam para a perdiz e identificavam que aquela não era a mãe delas, voavam e iam embora. Sobre esse texto, a Bíblia diz o seguinte, que insensato aqui se refere a uma pessoa sem caráter moral, sem ética e sem espiritualidade. Versículos 12 e 13 do capítulo 17. Quando o Senhor está falando com Jeremias, ele está se referindo ao templo de glória, está falando do alto templo, o templo lá de Salomão, o templo em Jerusalém. E Deus está dizendo, olha, aqui onde o texto fala, a arca do Senhor estava lá, as expectativas de Israel estavam lá, o povo acreditava que tudo aquilo ia acontecer, não ia acontecer porque o templo estava de fato, a arca do Senhor estava lá, e isso não foi motivo para que a invasão não viesse. E a esperança de Israel, Deus estava dizendo ao mesmo tempo que Ele ia trazer este juízo à nação, mas Ele ia trazer a libertação para eles, mas ia ter um preço para ser pago. Eles iam retornar, mas antes de retornar, eles iam experimentar que tudo aquilo que se adquiriu, fruto do se afastar da vontade de Deus, eles iam agora colher. E Judá não tinha para quem buscar socorro. Sabe, irmãos, o que o texto está dizendo, versos 11, 12 e 13? O texto está dizendo que durante todo o tempo, Deus estava disponível para eles. Mas eles preferiram colocar a sua fé e a sua confiança nos ídolos, nos homens. E Deus está dizendo para eles agora que, por mais que eles estivessem ou tivessem confiado nas pessoas e nos deuses, esses agora não iam socorrer. E é bem assim que as coisas acontecem. Quando tudo vai bem, a casa está cheia de amigos. Quando as coisas vão mal, aí você descobre quem são os verdadeiros amigos. E o texto está dizendo que Judá não tinha para quem se voltar, porque o Senhor que abençoa, eles tiraram os olhos dele. E para nós aqui fica uma grande observação. A observação de que, por mais que tudo ao nosso redor, e é isso que fala o verso 14, por mais que tudo ao nosso redor esteja aparentemente fora de controle, Jeremias não parava de louvar a Deus. É isso que o verso 14, leia na sua Bíblia o que está escrito aí. Apesar das profecias, apesar dos oráculos de Jeremias, apesar dele abrir a boca e falar, assim diz o Senhor, vai acontecer assim, apesar dele dizer tudo isso, ele ainda achava tempo para louvar o Senhor. Essa é uma grande lição para todos nós, porque no meio do caos a gente perde a força de orar, ou a vontade de orar, ou a vontade de cultuar. No meio de uma notícia ruim, quem é que recebe uma notícia ruim de uma enfermidade e vai cantar o corinho, ardendo em fogo minha alma está? É difícil, né? É difícil. Que alegria, chegou o Pentecostes. Difícil, você acabou de receber uma notícia terrível. Olha, acabou o casamento. Ah, glória a Deus. Olha, vamos ficar. Não vai, querido, não vai. A menos que seja um fubá, já era. Mas o que está acontecendo aqui com Jeremias? Então, Jeremias, ele está dizendo, o Senhor falando com ele, e ele se explicando que no meio do caos, ele louvava ao Senhor. Amanhã, na vigília, o que a gente vai fazer aqui? Louvar ao Senhor. Prestar louvores ao Eterno. Quando tudo estiver ruim, mantenha o teu coração em Deus. Cante, adore, louve o Senhor. Não se esqueça que o seu Redentor vive, não está morto. E o texto está dizendo que Israel confiou tanto nos ídolos, agora os ídolos que eles confiaram não vão lhe salvar. E aí, nesse texto também, olha que coisa interessante que esse povo faz, verso 15 e 16.
algumas pessoas ousavam questionar Deus e a mensagem revelada. Eles perguntavam assim: ué, você está falando todo esse tempo que Deus vai punir? E cadê o castigo de Deus? É mais ou menos a humanidade hoje que fala da Bíblia. Ah, que conversa mole, esses crentes são bitolados, evangélico é bitolado, cristão é tudo um bando de fanáticos. Ah, calma lá, querido. Calma lá. A gente tem aqui relatos da Bíblia, informações da Bíblia, de profecias que Deus anunciou e cumpriu e vai cumprir. Não tem uma profecia da Bíblia que ainda não aconteceu, que vai deixar de acontecer. Todas vão acontecer. Mas esse povo está num nível de rebeldia tão grande que eles desafiavam Deus a trazer o julgamento. Irmão, você está achando que as coisas que a gente está vendo hoje é nova? Aqui nós estamos falando do povo de Judá. Eles estão desafiando Deus. Que cai então, cadê? Então que venha o castigo. Eles falavam para Jeremias: você está falando tudo isso, mas cadê o castigo de Deus? Então que venha o castigo de Deus. Isso me faz pensar quando o povo escolhe entre Barrabás e Jesus. E aí Pilatos pergunta: o que farei do homem chamado Cristo? Crucifique-o. Aí ele fala: mas eu não vejo nele nenhuma maldade, por que feri-lo? A resposta do povo: que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. E caiu. E a gente sabe o que aconteceu depois. Aqui a Bíblia está dizendo que esse povo aqui de Judá está desafiando Deus. Estão dizendo: cadê que as consequências vão vir? Eu venho aqui essa noite, irmãos, pensando com você que, às vezes, pregar, parece que é uma coisa repetitiva, parece que é uma coisa cansativa. E o próprio Jeremias se coloca aqui numa posição como que de um pastor preocupado, como de um porta-voz preocupado, como alguém dedicado. E o povo, mesmo com todas as notícias, ainda consegue insultar a Deus e dizer: cadê? Mande então que Deus traga. E o texto diz que Jeremias falou: Senhor, eu não te pedi para trazer desgraça sobre eles, mas, Senhor, que seja o Senhor como meu refúgio. O que está tratando essa expressão aqui? Está tratando exatamente que Jeremias estava sendo ameaçado de morte. E, de fato, bateram, surraram, cuspiram nele. As pessoas não suportavam mais ouvir Jeremias. Ele era o indesejado. E ele disse: Senhor, seja o meu refúgio. Olha o que Deus pede para ele: pegue e vá para a porta da cidade, aonde passam os reis e príncipes, e pregue. Irmãos, a gente falando isso hoje aqui num culto, para uma parte muito pequena da igreja, é interessante, porque a gente às vezes fica, por que assim? Agora pensa esse homem, que o Senhor fala: vá para a porta da cidade. Por quê? Todos que entram e passam por ali vão ouvir você dizendo: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. As pessoas colocavam as mãos nos ouvidos. Eu fico imaginando que seria mais ou menos assim: cala a boca, ô cara chato, meu. Alguém, dá um jeito nele. E Jeremias teve que conviver com isso. E nós vimos no capítulo anterior que ele chegou a um ponto de dizer: Senhor, estou aguentando mais. Estou aguentando mais. E nesse capítulo 17 ele fala: Senhor, seja o meu refúgio. Exatamente agora nos versos 19 e 20, nós olhamos e vemos que o Senhor Deus está dizendo que reis, camponeses, líderes, juízes, governantes, ao passar por aquela porta, deveriam de ouvir. Por quê? Para que não alegassem que Deus não falou. No versículo 21 e 22, ele diz: guardai. É uma repetição de Deuteronômio 4,15, guardar contra a idolatria.
E, no entanto, foi sempre uma pedra de tropeço na vida de Israel. Quebrar o pacto, quebrar a aliança. Sempre Deus os colocou sobre esta palavra. E por fim, que fecha os outros versos, quando o Senhor fala sobre a santidade do sábado, aqui tinha algo muito mais forte do que simplesmente o descanso no sábado. O que está em voga, o que está dentro desses versículos aqui, era o sinônimo da fé. É que se guardando no sábado era o dia do Senhor, era o dia desejado para que esse povo estivesse mais perto de Deus. Então, quando ele fala, parem de andar no sábado com as suas mercadorias, era a lei de Moisés. Sabe o que as pessoas faziam? Que nada, meu irmão, que nada, anda para lá e comercializavam e vendiam e tal. Mas e a lei de Deus? A lei fica para você, Jeremias. E Deus usa Jeremias para falar com eles e diz assim, vocês abusaram do sábado, vocês quebraram o meu sábado. Aí nós estamos ainda na velha aliança. Qual era o resultado disso aqui, o símbolo disso aqui? Era apenas o dia de descanso, não, era o sinal de obediência, era o sinal de confiança, era o sinal de que era aliança, aquele pacto com Deus, de dedicar o dia santo para o Senhor, o dia para o Senhor. E aí eu fecho com vocês. Porque às vezes, irmãos, nós estamos tão. E eu confesso para vocês, sei que está gravando, que as coisas estão indo de mal a pior. Já não tem mais preocupação com as coisas do reino. Ceia, oração, seja aniversário de uma igreja, seja, enfim, a gente está tão, que a gente quebra o protocolo. Eu fico surpreso, irmãos, porque eu sinto falta da igreja, eu sinto falta de culto, eu não me sinto bem, não é agora não, porque sou pastor. Às vezes eu conto para a Fernanda algumas experiências que eu tive na vida, na adolescência, jovem. Acho que Deus sempre estava trabalhando comigo. E na verdade também Deus estava me moldando. E ao mesmo tempo que eu também me permiti Deus me encontrar. Quando a gente vai no automático, a gente começa a quebrar o sábado. Entendo o que eu estou falando. Não estou aqui falando do sábado da lei de Moisés. A gente começa a perder o equilíbrio das coisas. Acho que foi a Fernanda que falou terça-feira aqui a mensagem, a palavra de oferta, não é? No Evangelho de Lucas, quando perguntaram, foram tentar inquirir Jesus sobre o que ele dizia sobre o tributo que era solicitado. E aí chamaram Jesus de bom mestre e tal, e ele falou, olha, qual é a moeda? O que vocês veem no rosto, na face da moeda? A gente vê o rosto de César. De César? Então tá, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O problema é que está se tocando naquilo que é de Deus. Eu não estou falando de dízimo. Eu estou te falando de tempo. Eu estou falando de princípios. Que o Senhor Deus esteja falando conosco essa noite. Tempo que não se tem mais com Deus. Esse povo perdeu a terra por causa deles mesmos. Salomão rachou o reino e Deus disse para Salomão, de ti não, mas depois de você vou dividir. Só não vou extinguir por amor de Davi teu pai, porque eu prometi. Roboão, filho dele, assume, racha, Jeroboão, aí começa a divisão, tribos do norte. O Senhor disse aqui, esse é o Espírito que Deus está dizendo. Vocês chegaram num ponto que até o dia que é meu, vocês não respeitam mais. Vocês vendem, vocês comercializam, vocês quebraram o pacto. Por isso, vocês vão perder a posse da terra.
e vão ser castigados. E eu queria dar um ponto final para a gente essa noite, dizer para a nossa alma, que a gente avalie onde pode estar acontecendo essa tristeza do Espírito Santo. Que não seja, tomara que não estejamos fazendo isso. Mas o povo deixou entrar no automático, a idolatria entrou e foi arrastando. E junto com isso veio casamento misto, junto com isso veio relações que não tinham que ter, perversidade. Ontem à noite eu estava aqui falando com Stinha na porta, quando o Senhor fala sobre o próprio livro de Jeremias, eu vos darei pastores segundo o meu coração. E quando ele fala no livro de Isaías, ai dos juízes que pervertem o direito da viúva, o direito do órfão. Se a gente se sente indignado, achando que o direito está sendo vilipendiado, não se esqueça que acima desses tem o sumo, o poderoso, o todo-poderoso. E ele, quando põe a mão, ele põe. Amém? Fiquemos em pé, em nome de Jesus.